Olá, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre os indicadores financeiros. Como você, gestor, administrador, pode entender através dos números se a sua empresa está indo para um caminho correto e como você pode tomar melhores decisões a partir desses indicadores. O primeiro indicador que a gente vai trazer aqui é um indicador muito conhecido, muito falado, que é o tal do fluxo de caixa. Mas afinal, o que é o fluxo de caixa? É bastante simples. O fluxo de caixa, como o próprio nome já diz, ele é um fluxo, ou seja, ele é contínuo, e ele dá início com a sua receita no período, a receita inicial, então imagina que é o saldo que você tem no banco no começo do período. Geralmente esses períodos eles são analisados ou em meses ou em dias, então empresas que possuem um fluxo de caixa mais diário, um comércio, muitas vezes você acaba analisando isso em dias, ou como é mais comum em serviços, a gente acaba utilizando mais os períodos mensais. Então, como que começa o fluxo de caixa? Com sua receita lá no primeiro dia do mês. E como que ele termina? Com a sua receita no último dia do mês. Logo, a sua receita do último dia do mês vai ser a receita inicial do mês subsequente. Bastante simples. E o que altera, né? O que faz modificar esses saldos? Então imagine que você começou o mês com 10 mil reais, hipoteticamente falando. Se você não receber e não pagar nada, logo, seu saldo final vai ser os mesmos 10 mil reais. Então, o que altera o seu fluxo de caixa? As entradas e as saídas, as receitas e as despesas. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a geração de caixa. Então, como eu acabei de explicar, as movimentações de receitas e despesas modificam os seus saldos. Logo, a sua receita menos as suas despesas vai te dar o indicador da geração de caixa, que também pode ser o seu consumo de caixa, né? Então imagine que você recebeu 10 mil reais e pagou 15, você consumiu 5 mil do seu caixa. Ou recebeu 10 mil e pagou, sei lá, 5 mil reais, você gerou 5 mil reais a mais para o seu caixa. Então, como eu falei, o saldo final, ele vai ser o teu saldo inicial mais a tua geração de caixa. Então imagine que você começou o mês com 10 mil, recebeu 10 mil e pagou 5. Então você gerou 5 mil de caixa e finalizou o mês com 15. Bastante simples, uma matemática bem básica, mas que, se feita com qualidade, vai começar a te trazer uma visão da saúde financeira do seu negócio, principalmente quando a gente começa a olhar isso repetidos períodos, né, vários meses subsequentes. Então, lá no começo a gente falou sobre receitas e despesas operacionais e não operacionais. E aqui eu quero trazer para vocês o que eu considero o principal indicador de saúde financeira de um negócio, que é a geração de caixa operacional. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês como que ela é construída. Todas essas receitas, como a gente falou ali no começo, tem as categorias de operacional e não operacional, elas acontecem, a gente vai categorizando elas para que depois a gente consiga identificar o que é receita proveniente de cliente e o que é despesa para manutenção do negócio e a entrega desse serviço ou desses produtos para o cliente. Então, o resultado dessas receitas operacionais, desses créditos, menos os pagamentos, que são as despesas operacionais, geram o seu resultado de caixa operacional. Então, lembram lá no começo quando a gente falou em segregar o que é dinheiro do sócio, o que é crédito de empréstimo, o que é pagamento de empréstimo, o que é compra de ativos de investimentos? É por isso. Imagine que o crédito, o empréstimo, o pagamento, o investimento em algum ativo, isso não é proveniente da manutenção do seu negócio, da atividade fim. Então, por isso que ela acontece depois, quando a gente vai analisar o resultado operacional e o resultado líquido. Portanto, o resultado operacional é aquilo que a sua empresa está gerando de caixa, é a atividade fim representada nos números. Então imagine que você é um prestador de serviço, você tem lá os seus clientes fazendo os seus pagamentos, né, dos seus projetos, enfim, e você tem as despesas que você tem para pagar os seus funcionários, a despesa administrativa, os impostos. Então esse conjunto de receitas e despesas vai te gerar o que a gente chama de resultado de caixa, aliás, a geração de caixa operacional. E depois a gente vai colocar aqui o slide, mas só para vocês entenderem como que isso se aplica dentro de um modo, dentro de uma modulação, né, uma modelagem financeira, ela fica mais ou menos com essa visão. Então a gente primeiro vai ter as receitas, né? Então lá no começo tem até o saldo inicial da conta, mas vocês já vão entender como que ele se modifica ao longo do período. Então a gente tem as receitas iniciais e as receitas operacionais. As despesas operacionais, aqui a gente está agrupado, também lembrem do agrupamento que eu comentei com vocês? Aqui a gente está agrupando pelo segundo nível, ou seja, despesa operacional é o primeiro e aqui a gente está mostrando na tela o segundo nível. Então vocês conseguem ver de forma agrupada o pagamento dos impostos, o custo com os serviços prestados, nesse caso aqui representado por uma agência de publicidade, que é um segmento também de serviço semelhante ao segmento da arquitetura.
Depois a gente tem o custo com pessoas, os custos administrativos, financeiros, enfim. Então as receitas da primeira linha e as despesas que eu estou mostrando agora para vocês vão resultar nessa linha aqui que a gente chama de geração de caixa operacional. Como eu expliquei, é tudo que é proveniente da atividade fim do negócio. E essa linha, no nosso ponto de vista aqui na Marvi, ele é o mais importante para você monitorar aí na sua empresa. E agora a gente vai falar um pouquinho da geração de caixa líquido. Qual que é a diferença da geração de caixa operacional para o líquido? Imagine que você recebeu 10 mil dos seus clientes e gastou 5 mil para atender esses clientes. Logo, você gerou 5 mil de geração de caixa operacional. Agora, imagine que você fez uma retirada como dono da empresa, como sócio, de 10 mil reais. Se a sua empresa gerou 5 operacional e você fez uma distribuição de lucros no valor de 10 mil, a sua geração de caixa líquido vai ser menos 5 mil reais. Então é a geração de caixa líquido, essa última linha, que vai de fato movimentar o seu saldo bancário lá no final do mês. Então se você, de novo usando o exemplo, começou o mês com 10 mil na conta e a sua geração de caixa líquido foi 5 mil negativo, o seu mês, a sua conta bancária vai se encerrar com 5 mil reais na conta, ou seja, você vai ter menos dinheiro na conta do que você começou o mês. Então, por isso que é importante segregar essas movimentações, porque muitas vezes, e isso é muito comum, a gente vê muito aqui na Marvi, muitas vezes o empresário ele acaba achando que a empresa não dá dinheiro, não dá lucro. Porém, quando a gente segrega o que é operacional, a gente consegue enxergar que a operação é saudável. A receita dos clientes e as despesas necessárias para entregar aquilo que os clientes compraram geram um resultado positivo. Porém, o compromisso, muitas vezes com empréstimos, com investimentos e até mesmo com a própria distribuição para os sócios, torna esse fluxo de caixa negativo, ou seja, a empresa gera menos dinheiro no final do mês do que ela precisaria para começar o mês subsequente com mais dinheiro na conta. Então é muito importante a gente ter essa clareza, essa visão do que efetivamente está construindo ou prejudicando o resultado do seu negócio. Muitas vezes você acaba tendo a necessidade de se endividar, tomar capital de giro, enfim, porque a sua retirada como sócio está acima da capacidade operacional da empresa. Então, se a sua empresa consegue gerar 5 mil de resultado operacional, você, sócio, não deveria fazer uma retirada maior do que isso. É claro que existem os períodos, como eu comentei no começo. Então, a gente está falando aqui de períodos mensais. Pode ser, sim, que a sua empresa tenha um período melhor, um mês melhor e um mês pior, não tem problema. Mas é importante a gente analisar esses meses de forma agrupadas, né? Então, a cada 3 meses, a cada 6 meses, e por isso que essa visão do operacional e não operacional é importante também no longo prazo. Quando a gente olha muitas vezes um único mês, é uma visão muito míope que a gente chama, porque pode ter acontecido algum evento ali que, de certa forma, acaba maquiando o resultado da empresa. Então, imagine a seguinte situação. A sua empresa gerou pouco caixa e você, como pessoa física, teve que tirar mais dinheiro por qualquer motivo que seja. E aí você foi lá e pegou um empréstimo para colocar dinheiro na sua conta da pessoa física. A sua empresa ela se endividou para suprir uma necessidade do sócio, mesmo que às vezes ela está gerando um caixa operacional positivo. E aí esses pagamentos desses empréstimos vão acontecer nos meses subsequentes. Então, por isso que o endividamento, a gente fala do endividamento em bola de neve, porque a gente toma o crédito, bota o dinheiro na conta, a conta fica gordinha e às vezes ela fica gordinha 2, 3 meses, só que como a gente vai retirando esse dinheiro da empresa, daqui a pouco a gente olha lá e fala, putz, a gente está apertado de novo, vou precisar pegar mais um empréstimo. Só que a gente ainda está pagando as parcelas daquele empréstimo anterior. Então isso vai gerando essa necessidade dos pagamentos que, de novo, são não operacionais, não deveriam estar ali ou não deveriam ser contabilizados como uma necessidade da empresa. E isso vai fazendo com que o caixa fique cada vez mais apertado. Então aqui é um ponto de atenção em relação ao endividamento também. Bom, então só para recapitular, o que é a geração de caixa líquido? O que faz de fato movimentar a sua conta no final do mês? São as suas receitas operacionais menos as despesas operacionais, que vai gerar um resultado ali no meio do caminho, um resultado intermediário, mais as receitas não operacionais menos as despesas não operacionais e a distribuição de lucro. Apesar de ser bastante termos, bastante siglas aí, é bastante simples. Então aqui no slide também a gente tem como construir essa visão. E para a gente fechar o tema do fluxo de caixa, nada mais é do que as receitas no começo do mês, mais toda essa movimentação operacional e não operacional e o seu saldo no final do mês. Então, esses movimentos realizados de forma subsequente geram o fluxo de caixa. E aqui tem um ponto importante.
Quando a gente trabalha somente com as movimentações que já aconteceram, que já ocorreram, a gente tem o fluxo de caixa realizado. Então a gente sabe que no começo do mês tinha aquele determinado valor na conta, sabe as movimentações que aconteceram porque elas já debitaram, já movimentaram as disponibilidades e sabe quanto tem na conta no momento atual. Porém, quando a gente quer analisar o fluxo futuro, é importante que a gente tenha essa previsão daquilo que não aconteceu, aquilo que não movimentou o caixa ainda. E é por isso que ele também se chama fluxo. A gente consegue olhar para frente e de uma forma preditiva e não de uma forma intuitiva saber como que vai ser como vai estar a saúde financeira nos meses subsequentes. Para isso é importante que você tenha, além dos lançamentos do que já aconteceu, aquilo que ainda vai acontecer, aquilo que está previsto. Então, independentemente se você usa um sistema ou uma planilha, é importante que você tenha esse controle futuro também, quais são os seus recebíveis e pagáveis, tanto operacionais quanto não operacionais. Outro erro muito comum é não provisionar nas despesas a própria retirada dos sócios. Logo, se eu sou sócio e preciso de uma retirada hipoteticamente de R$10 mil mensais, eu devo sim projetar essa retirada no meu fluxo de caixa para que eu tenha clareza se os próximos períodos vão comportar ou não essa retirada. E lembrando dos indicadores, esse é um indicador que vai fazer com que você tome uma ação de reduzir algum custo, aumentar as suas vendas, vender, captar novos clientes, para que o seu fluxo futuro não fique defasado. E tem um ponto bem importante também, a gente acaba muitas vezes focando em reduzir despesas, só que as despesas elas são limitadas, chega um ponto que a gente não consegue mais reduzir despesa. Já as receitas são infinitas, literalmente. A gente obviamente precisa de uma estrutura empresarial para captar novos clientes e entregar, mas o mercado está aí e a gente consegue buscar essas receitas para que esse fluxo seja suprido também. Bom, agora que a gente já falou um pouquinho dos indicadores mais básicos, digamos assim, que são aqueles que a gente agrupa as receitas e consegue enxergar os resultados da empresa, a gente vai começar a entrar agora em alguns indicadores um pouquinho mais técnicos, que a gente acaba precisando um pouquinho mais de entendimento, de interpretação para que ele se aplique. Mas é importante que você também tenha a consciência que eles existem e que eles são importantes para a tomada de decisão. O primeiro deles que a gente vai conversar agora é a margem de contribuição. Então, o que é a margem de contribuição? A margem de contribuição ela é gerada a partir das receitas dos seus clientes, das receitas operacionais, menos o que a gente chama de custos e despesas variáveis. Então, imagine o seguinte, para que uma padaria possa vender pão, ela precisa comprar os insumos. Então, essas despesas das compras, elas são despesas variáveis, porque elas estão diretamente associadas às vendas. Então, para você poder realizar aquela venda, você precisa daquele insumo. Já na prestação de serviços, a gente acaba tendo uma margem de contribuição um pouco maior. Por que isso? Porque os principais custos que a gente tem na empresa são custos fixos. Então, uma empresa de serviço, geralmente o principal centro de custos, a principal linha de custos são os colaboradores, são as pessoas. E as pessoas, elas são custos fixos. E por que são custos fixos? Porque elas não estão diretamente associadas com a receita. O que significaria estar diretamente associado com a receita? Significaria que se a receita cessar, aquela despesa também cessa. Então isso pode acontecer, esse tipo de movimentação, ela pode acontecer quando a gente contrata um profissional para entregar determinado serviço pontual. Então eu fiz uma venda de um projeto, eu contratei alguém para ir lá e executar somente aquele projeto. Se essa não for a forma que você enxerga esse profissional, essa pessoa, ele é um custo fixo. Se você tem um contrato, paga ele de forma recorrente, independente se ele for CLT ou se for um prestador de serviço pessoa jurídica, ele entra nos seus custos fixos. Então, dentro de margem de contribuição para empresas de serviço, é muito comum que a gente encontre apenas os impostos que são diretamente associados às receitas. Então você vai ter lá o Simples Nacional ou alguns impostos, mesmo que você for do lucro presumido real, eles estão diretamente associados às suas receitas. E alguns pagamentos pontuais de algum freelancer, algum sistema, às vezes até mesmo algum deslocamento. Então você precisou ir pegar um hotel, fazer um aluguel de algum equipamento, isso entra lá no que a gente chama de custo dos serviços prestados. Então as receitas menos o que é variável vai gerar a margem de contribuição. Bom, e aqui eu trouxe um exemplo de como construir a margem de contribuição do seu negócio, porque ela vai servir para o próximo indicador. Então eu vou explicar para que você tente gravar e entender como chegar nesse número dentro do seu negócio.
Imagine o seguinte, você tem receitas operacionais de clientes no valor de R$100 mil, você tem o pagamento de impostos no valor de R$15 mil e você tem essas despesas e custos variáveis, como eu expliquei, no valor de R$10 mil. Logo, a sua margem de contribuição, o que sobra depois desse valor, é 70 mil, que representa 70% da receita. Uma conta bem simples, mas que você inevitavelmente também tem aí no seu negócio. Basta a gente agrupar essas informações para que você consiga enxergar qual que é a sua margem de contribuição. Antes de a gente passar para o próximo tópico, por que ele se chama margem de contribuição? Porque ele contribui para pagar os custos fixos do negócio. Então, a margem de contribuição é o que sobra quando eu tiro o que é variável. Então, de novo, vamos voltar lá no caso da padaria para ficar bem fácil de entender. O que é a margem de contribuição nesse caso? Você tem as receitas dos seus clientes, o custo com os insumos, o que é variável, e você sobrou ali um valor. E esse valor que é a margem de contribuição vai pagar as pessoas, o aluguel, as despesas financeiras, inclusive é o que vai contribuir para depois também você retirar, fazer sua distribuição de lucro lá no final do período. Então por isso que se chama margem de contribuição. Bom, e agora qual que é o próximo tópico que a gente vai conversar aqui um pouquinho? É o ponto de equilíbrio financeiro. Então o que é o ponto de equilíbrio? É o valor necessário de receitas operacionais para que a sua empresa não dê prejuízo, ou seja, que ela não precise ter aportes externos de empréstimos ou de sócios para cumprir com as suas obrigações, com as suas despesas. Então, o ponto de equilíbrio, como que ele é calculado? Vou colocar o slide aqui na tela. A gente tem aqui um exemplo de custo fixo no valor de R$50 mil. Então, todas aquelas despesas que eu comentei com vocês que não entram no variável, como por exemplo folha de pagamento, administrativa, comercial e financeira, elas compõem o seu custo fixo. Nesse exemplo aqui, a gente hipoteticamente simulou que o custo fixo é de R$50 mil da empresa. E para eu chegar no ponto de equilíbrio financeiro, eu somo o meu custo fixo e divido pelo percentual da minha margem de contribuição. Então esse percentual a gente obteve no slide anterior o 70% naquele exemplo. Então o meu ponto de equilíbrio financeiro é R$ 71.428. Então o que significa o ponto de equilíbrio financeiro? A sua empresa, usando esses dados como exemplo, precisa vender pelo menos R$ 71 mil para ela não dar prejuízo, para ela não precisar de um aporte ou de um empréstimo para pagar as suas contas. É claro que as receitas e as despesas elas vão mudando, né, conforme os meses. O seu custo fixo ele não é o custo fixo eterno, né? Você vai fazendo algumas contratações, demissões e essa estrutura de custos e receitas ela vai mudando. E por isso que é importante você ter dados de mais períodos. Como eu falei anteriormente, quando a gente analisa um único mês, essa leitura fica míope. Quando a gente analisa mais meses de forma agrupada, essa leitura fica um pouco mais precisa. Então, para que você consiga fazer aí o seu ponto de equilíbrio e toda essa análise que eu passei para vocês, é interessante a gente tentar juntar aí pelo menos uns 3 meses de informações, porque você vai conseguir fazer médias de receitas e média de despesas. E com essas médias você pode fazer esses cálculos aí da margem de contribuição e do ponto de equilíbrio financeiro. E aqui, só para fechar, existe um ponto de atenção. Ponto de equilíbrio financeiro, ele não compreende o pagamento do que é não operacional. Lembrem lá dos empréstimos, financiamentos e distribuição de lucro para os sócios. Essa conta não está no custo fixo. E por que não está no custo fixo? Porque o ponto de equilíbrio é o indicador que monitora a saúde financeira do negócio. Então imagina que você como sócio tivesse que tirar, sei lá, mais R$10 mil para sua pessoa física. Esses R$71 mil do exemplo são necessários para pagar apenas os 50 mil do que é da empresa, sem os 10 mil da sua pessoa física. Então se você quiser fazer uma análise gerencial para entender quanto a sua empresa precisa pagar para saldar todas as obrigações do negócio e mais pagamentos de empréstimo e também às vezes a sua própria retirada como pessoa física, some isso aos 50 mil. Então o seu custo fixo é os 50 mil, continua sendo, independente se você vai tirar 10 mil de forma recorrente como sócio. Mas para você conseguir chegar nessa conta e entender quanto que deveria ser, quanto a mais, né, além dos 71 mil você tem que faturar para pagar a conta, soma esses valores ali nesses 50 mil que você vai ter um ponto de equilíbrio gerencial, digamos assim, que é considerando aí as suas próprias retiradas e o pagamento daquelas obrigações não operacionais. Tá gostando da aula até aqui? Então eu te convido a continuar acompanhando. Pode ter certeza que a gente vai subir um pouquinho a régua e o nível do conhecimento vai ficar um pouco mais aprofundado. Vamos para o próximo vídeo?